A aula pública Ópera Mundi está de volta e nesta última parte do programa, Sérgio Amadeu responde às questões da plateia. Boa tarde, professor Sérgio. Boa tarde a toda a galera aí de RI da PUC. Eu sou ex-aluno aqui de Relações Internacionais também. Meu nome é Conrado Carrasco. E a minha pergunta vai no sentido das posturas do governo brasileiro frente a esse controle de informações. Como você acha que está a postura do governo brasileiro? Você acha que o Brasil está avançado na questão de uma internet democrática, livre? E quando você acha que o Código Civil, esse marco civil regulatório vai poder ser aprovado? E o que está faltando para isso chegar de fato a ser aprovado e a gente ter aí uma progressão melhor nesse sentido? Eu acredito que o Brasil mudou muito a sua política a partir do mês de junho. Eu acho que as manifestações de junho ajudaram o governo a mudar a sua postura. Quando surge em junho também as denúncias do Snowden, a presidenta Dilma fica bastante impressionada e ela começa a tomar para si efetivamente o controle dessa situação. Então, o pronunciamento da presidenta Dilma na ONU, numa abertura de sessão, foi pela primeira vez que um país defendeu a liberdade na rede, um modelo de governança democrático e que defendeu a neutralidade da rede. O que isso significa? Significa que quem controla a infraestrutura de telecomunicação não pode controlar as informações que passam pelos cabos, tem que ser neutro em relação a essas informações. Essa mudança da postura do governo levou a presidenta Dilma também a pedir urgência constitucional no projeto que regulamenta o uso da internet no Brasil. E o que ela implica? Ela implica no travamento da pauta do Congresso Nacional. Enquanto não votar o Marco Civil, você não pode votar mais nada. Então, isso é muito importante e, ao mesmo tempo, é muito temerário. Por quê? Porque você tem interesses muito duros, interesses de grandes corporações que se materializam em votos de deputados. E quanto mais você se aproxima das eleições, mais difícil é lutar contra o interesse econômico de grandes corporações, porque essas corporações têm poder de financiamento de campanhas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta, eu acho que ela tem uma vertente dupla. Existe um pouco o conceito de que tudo na rede pode ser quebrado por uma pessoa capaz, independentemente de onde ela esteja. Queria saber se isso é verdade e se isso pode representar também uma via de mão dupla, porque apesar do controle que existe da rede vinda dos países centrais, em especial dos Estados Unidos, se isso não pode ser feito por qualquer um, apenas com mais dificuldade. E num segundo ponto, o grande volume de informações que existe na rede, se isso não serve como uma proteção natural. O volume de informações é gigantesco, é enorme. Queria saber como é que é feito para se filtrar isso, se é possível se filtrar de maneira eficiente e se sim, quais são os métodos aplicados. Eu vou te dar um exemplo. Em geral, quando a gente protege informações com chaves criptográficas, e eu uso uma chave criptográfica de 2048 bits, para você vai entender que é uma chave do tamanho de 2 elevado a 2048. É um número que dá a volta no universo. As chances de você identificar a chave que eu estou usando requer um processamento muito grande, computadores em cluster ou em grade, processando dioturnamente informações para tentar quebrar aquele código. É possível quebrar? É possível. Mas existem cálculos. Talvez eu quebre aquela informação em 6 anos, em 10 anos, em 4 anos. E aquela informação não tem mais validade, não tem mais valor. Na área de tecnologia da informação, a gente não acredita que exista segurança plena. A segurança plena é não estar conectado. Então, eu diria, uma pessoa com capacidade, um hacker isolado, pode adentrar um sistema? Em tese, sim. Não é um mito. É muito difícil, mas não é um mito. Agora, pode quebrar a criptografia de alto poder? Com o tempo. E a outra pergunta que você fez sobre o volume de informação, você tem toda a razão. Thompson falou, por exemplo, que existia um poder simbólico, né?
Eu digo, hoje tem um outro tipo de poder também, chama poder de análise, que é completamente assimétrico. O poder de análise, todos nós temos, de analisar a informação, só que é completamente desigual. Então você veja, o poder de análise do UOL, que tem as nossas caixas postais, o poder dele manipular a informação é muito grande, mas é bem menor do que o do Facebook, que é bem menor do que o do Google. Não é bem menor, mas é menor. Então você veja, tem vários poderes distintos que eu chamo poder de análise. Sem analisar, você tem muita dificuldade de sobressair nesse dilúvio informacional. As informações matam você. Então o que acontece? Você não sabe o que é relevante. Cada vez mais vamos produzir mais informações e cada vez mais temos que encontrar técnicas de tratamento de informações. Alguns têm capacidade de utilizar essas técnicas, de utilizar a computação em nível suficiente para poder ter poder de análise maior que o outro. O fato é que quem não tiver poder de análise tem menos força e menos capacidade de compreender a sociedade da informação, que é uma sociedade em rede. Boa tarde, professor. Eu me chamo Vitor Bastos, eu sou aluno de Relações Internacionais da PUC. Eu queria fazer um gancho com essa sua última fala em relação a essa guerra da inteligência e queria saber qual a sua opinião a respeito do sistema eleitoral brasileiro no que diz respeito especificamente às urnas eletrônicas. Essa pergunta é uma pergunta decisiva, porque se eu falar para qualquer cidadão, falar assim, olha, esse sistema é seguro, ele fala, é tão seguro que eu não sei nem onde fraudar. Então, exatamente esse é o problema. Quando você não sabe quais são os seus pontos de falha, eu te digo, você está num sistema completamente inseguro, vulnerável, porque você não sabe nem onde será o lugar que você tem que proteger. Eu vou dar uma informação. Quando dá pau uma urna, quem tem a senha para consertá-la? Ou para trocar, para destravar? Por favor, vocês já viram? Vocês fazem ideia de quantas senhas tem? Mais de 10 mil. Se você tem distribuído mais de 10 mil senhas, gostaria de dizer a vocês, não tem aí, do ponto de vista da segurança dos gestores, não tem segurança. E continuo. Se eu não sei, na verdade, quais são as linhas de código que estão lá dentro, eu tenho condição de falar que aquelas linhas de código, quando eu ponho a foto, eu mandei uma minha foto com GIMP, e mando dentro dela uma pequena rotina, conhecedor que sou do sistema operacional que está dentro da urna. E toda vez que aparece essa foto, eu faço uma manipulação do sistema operacional. Pego 3 votos daqui e passo para lá. Você fala assim, não, mas não é possível, eu estou vendo a foto, só tem uma foto. Não, a foto digital não é uma foto analógica, é um conjunto de bits. Eu introduzi dentro desse conjunto de bits, outro conjunto de bits que é uma rotina que se comunica com o software, que é o sistema operacional. Na verdade, os partidos, a Justiça Eleitoral diz assim, olha, todo mundo auditou a urna. Eu gostaria de dizer a vocês, eu desafio um partido trazer um técnico aqui e nos afirmar que ele leu e compilou, viu o que era, cada uma das linhas de código que rodam dentro da urna. Eles fizeram isso em 2 dias. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, lição do que eu estou dizendo. A urna precisa ter um mecanismo de segurança contra fraudes, onde nós, sociedade, necessitemos de pedir recontagem. Se eu precisar pedir recontagem na urna eletrônica, eu não tenho como fazer. As tecnologias permitem aprimorar a democracia, sem dúvida, mas tem coisa que você precisa efetivamente de manter regras de isolamento, individualidade, para garantir, por exemplo, o sufrágio universal. O que eu gostei da palestra do professor Amadeu foi que ele tinha uma visão da mídia dos Estados Unidos muito interessante e que ele abordou de uma forma muito atual. Bom, acho muito interessante a ideia de uma aula pública, porque você tem contato tanto com estudantes que não são do seu curso, então, portanto, tem uma visão diferente do tema abordado, e também com um professor que não é normalmente o que você está junto e normalmente assiste às aulas.
essa discussão que ele promoveu sobre sistemas digitais, sistemas de informação, controle da internet, bancos de dados, e especialmente os estados agindo em cima disso, a maneira que ele conseguiu abordar esse tema, sendo ele um especialista no assunto, foi muito relevante para mim, que sou estudante de Relações Internacionais. É importante a gente conseguir entender o papel crucial que tem a informação e o controle dela nos dias de hoje.